então mais um caso. Esse caso aqui vai então envolver dentes e implante. Então o paciente chega no consultório dessa maneira. Então se a gente olhar rapidamente, não há grandes problemas. O que a gente percebe, novamente, é o que a Morgana apresentou no bloco anterior, uma pequena diferença aqui no sorriso. Ele apresenta também um sorriso invertido, então o que a gente tem destaque aqui um pouco maior dos caninos. Com o lábio... Só um detalhe, Gia, para ver como hoje em dia, como ele falou, não apresenta grandes problemas, como o caso da paciente anterior. Hoje em dia, cada vez mais, a busca da estética, a busca de um sorriso agradável tem se tornado importante. A gente vê como isso está crescendo no consultório. Não só a parte funcional, mas sim a parte estética está crescendo muito. E também pelos próprios recursos, pela própria informação, a pessoa hoje ela acaba sendo mais exigente e quer sempre melhorar, e é o que a gente vai apresentar aqui para vocês. Então olha o que acontecia. Com o lábio em repouso, dá também a característica desse paciente aqui como se não tivesse dente nenhum. E aqui a gente vê num sorriso, ele tentando forçar, já tem uma limitação do próprio sorriso em função dessa circunstância, e é o que a gente conseguiu no começo do tratamento. Então o que ele passou? Aqui é uma foto por inteiro, a gente às vezes não consegue nem identificar o que é, mas eu vou apresentar para vocês que ele tinha a seguinte situação. Ele tinha canino e canino. Os outros 4 aqui anteriores, que vai de incisivo lateral de um lado ao outro, ele não tinha dente nessa região. Então era uma prótese fixa sobre as raízes desses dentes, que incomodava ele, que ele sempre imaginava que poderia ter algo melhor, que poderia comprometer talvez no futuro até e na própria fala. Até por ser um paciente novo também, né? Isso mesmo. Essa foto aqui, logicamente, não é do mesmo caso. É só para exemplificar para vocês aí em casa o que pode acontecer no decorrer dos anos. Raízes, que acaba tendo aqui as suas devidas retrações, e pela falta de estímulo nessa região, acaba regredindo cada vez mais. Então, no início da instalação de uma peça dessa, com certeza estava bem justo no tecido gengival. Que como eu já comentei em alguns outros casos, né, Gia, o que mantém o tecido ósseo e a gengiva numa posição são os dentes, né? Então o organismo entende que se não tem dentes naquela região, ele pode ir reabsorvendo lentamente, porque não tem uso, né? Não tem estímulo nessa região. Então por isso que acontece esse tipo de E aí vocês imaginam o que pode acontecer com esse paciente. Altera na fala, acumula ali restos alimentares e vai gerando ainda mais problemas nos dentes vizinhos e acarretando problemas cada vez maiores. Então isso aqui é só para exemplificar o que pode acontecer. Então o que a gente fez aqui? De novo, todos os pacientes passam por um processo onde a gente faz um enceramento dos casos. Então a gente pega, monta os dentes da forma que a gente predetermina, juntamente com o paciente, aumentando o tamanho, formato, tanto seja ele mais regular ou um pouco mais oval, várias características que a gente vai determinar antes de iniciar o tratamento para que o paciente já veja como é que vai ficar. A partir daí a gente faz um provisório. Então, para vocês verificarem, aqui a peça definitiva que ele tinha foi removida, a gente só aumentou para que houvesse aqui a possibilidade então também da inserção novamente de uma coroa daí individualizada sobre essas raízes, e aqui então já com um provisório instalado. O que a gente fez? Esse aqui é o caso do paciente, aqui a gente tem ele com a fixa ainda antiga em boca, e aqui então a gente tem uma vista oclusal, que seria uma vista de baixo, de como é que está. Aqui a gente percebe que há uma perda, deveria existir aqui uma curvatura do tecido ósseo que a gente percebe que se perde no decorrer do uso desse trabalho. E por isso, aquilo que a Morgana também comentou, a falta de estímulo nessa região regride. A tendência dela é de ir para trás. Então há essa perda nessa região. Então o que a gente fez aqui? A partir do enceramento a gente fez os provisórios, já instalados, a gente já começa a perceber que há uma diferença nessa inclinação desse sorriso. Há um sorriso mais para que o paciente possa perceber, de novo, formato e tamanho dos dentes. Não é levado aqui em consideração a cor, até porque a porcelana nos dá a possibilidade de um trabalho muito mais refinado, de caracterizações, de pigmentações, o que nos provisórios, pelo fato de serem feitos de acrílico, a gente não tem esses recursos. Então, aqui é muito mais... É uma cor mais opaca, né? Para a gente perceber só formato, tá? Então, o que aconteceu? Para que a gente possa mostrar para vocês todos os passos, aqui então a gente tem desde os dentes, das próteses que serão colocadas sobre as raízes dos dentes dos caninos, e aqui são análogos, são réplicas de implante na sua devida posição, para que o laboratório, o técnico, possa então em cima disso trabalhar a posição dos implantes no que diz respeito à inclinação para frente ou para trás, ou o espaço entre eles. Então aqui vocês têm fotos
de perfil dos dois lados e uma foto oclusal para que possa ver como é que fica. Esse caso aqui a gente teve um cuidado bem grande, porque o paciente também exigia, e é um paciente bem criterioso, que não houvesse esses problemas, como na maioria das vezes aquela peça, por ser mais antiga, era de metalo-cerâmica, a parte interna dela era de um revestimento, era metálica e só a parte externa era em porcelana, então também no futuro poderia haver um comprometimento na parte estética. Aqui então a gente fez todo o trabalho em zircônia. Como é que a gente vai poder perceber isso? Tá? Eu acho que vai ser uma foto mais adiante. Aqui vocês podem ver então o seguinte, o aumento um pouquinho dos caninos, para que a gente tenha um suporte melhor depois daquela coroa que vai ser individual, e os implantes já instalados. Aqui então os implantes, aqui tem um tapa que seria para proteger a cabeça do implante. Uma tampinha de cicatrização. Isso. E aqui igualmente espaçados, e eles também são determinados a posição a partir de um guia. Então, o que a gente fez? O que eu comentei com vocês com o bloco anterior. Antes, essa parte que vocês estão vendo aqui, interna dos dentes, era no caso dele, por ser uma peça unida, metálica, até porque até então era o material que possibilitava uma maior resistência. Hoje em dia, então, a gente tem esses materiais metais e que são livres de qualquer metal, então dito como metal free, e tão resistente quanto, com a principal vantagem no que diz respeito à parte estética. Então, branquinho, como se fosse a parte interna do dente, e o revestimento em porcelana, que a gente vai então seguir todas as características. Que simula o esmalte, né? Que vai seguir as características dos dentes vizinhos. Então aqui tem várias fotos para que a gente possa apontar para vocês características da própria instalação, do como fica adaptado, imaginando de novo que está dente a dente, são esse individualizados. Paciente que era uma coisa também que todo mundo gosta e era uma coisa que ele queria, passar o fio dental dente a dente, né? Então, quando tem uma prótese fixa, você é obrigado a fazer a higiene por cima da fixa, com agulhas ou com escovas interdentais, essas coisas. E quando você tem dente a dente, você pode passar o fio porque é como se fossem os seus dentes, né? O implante funciona exatamente como uma raiz e as coroas como um esmalte dental. E é bem lembrado, eu acho que a gente sempre orienta, o dentista sempre orienta que a pessoa faça uso do fio dental. Muitas pessoas às vezes acabam não utilizando, e quem não pode é o que tem mais ânsia de poder usar, e nesse caso é o que a gente pode proporcionar. Então, características aqui da própria cor, detalhes do desenho do dente, que a gente consegue tudo isso a partir de uma caracterização. Uma foto mais adiante, então a gente tem o que a gente não percebia antes, com o lábio dele em repouso, aparece a ponta dos dentes. Aqui a gente tinha ele desta forma aqui, então há uma diferença grande, tanto do formato do sorriso, que a gente tem um formato que seria um formato mais ideal, aqui tem um formato que é invertido para ele. É um formato que deixa um sorriso mais envelhecido antes, né? Aqui então, ó, uma foto do começo do tratamento e uma foto do final do tratamento. Que nem a gente comentou, hoje em dia, se a gente perceber, tem diferenças, mas a pessoa tem que prestar mais atenção, e é muito mais algo pessoal mesmo, que a pessoa quer se possibilitar algo que seja melhor, que seja mais conveniente, compatível com a sua realidade, com a sua própria idade, e também imaginar que é um tratamento que tem uma longevidade e ele possa usufruir isso aí por um bom período. Toda essa porcelana é o que a gente fala da estética, que antigamente até a porcelana ela era aplicada numa única camada e pronto, você definia a cor de um dente. Ah, meu dente é cor A3, uma cor que tem na escala. E aquela era a cor única do dente e pronto. E hoje, com as porcelanas, com a estratificação da porcelana, o que acontece? Você consegue pintar, então, uma borda do dente é A3, o meio dele se faz A2, a incisal dele, que é a pontinha, você consegue dar uma transparência, você consegue pintar uma mancha, se um dente do lado tem uma mancha parecida, você consegue estratificar e pintar essa mancha. Então, tudo isso faz com que a gente consiga cada vez um resultado melhor na parte estética, né, Jean? É isso aí.